Bom dia a todos que nos acompanham aqui no nosso Notícias Comentadas. Hoje, dia 5 de agosto de 2022, o ano, portanto, já no seu segundo semestre e correndo bastante. Agosto geralmente é o mês mais demorado, como muitos costumam falar, como muitos costumam aí citar. E vamos que vamos nessa. Obrigado aí todos que dão sempre essa maravilhosa audiência para o nosso podcast Notícias Mesa de Debates. Já estou aqui dando aquela confusão básica, né? Mas não, é o Notícias Comentadas dentro do podcast Mesa de Debates, de tudo um pouco. Nosso canal aí, meu com o Guilherme, um canal feito aí para divulgar e debater as ideias de esquerda e questionar, claro, tudo o que acontece no meio político e também como os movimentos têm lidado com toda a atual conjuntura nacional e também internacional. Claro que a gente acaba não falando tanto do internacional assim, até como gostaríamos, né? Porque é muita coisa, são muitos assuntos, não que não sejam pertinentes, mas só no âmbito nacional sempre tem muitas questões para a gente tratar também. Falando em tratar, a nossa solidariedade sempre como companheiros aqui, independente das posições políticas, independente de concordar ou não com tudo, independentemente de termos um vínculo político ou não, evidentemente a nossa solidariedade a Manuela Dávila, do PCdoB, e sua filha, e também a deputada federal Sâmia Bonfim. Ambas receberam gravíssimas ameaças que vão de morte, estupro, enfim, todo tipo de criminalidade, todo tipo de violência, todo tipo de coisas que a gente deve execrar da sociedade. Pessoas extremamente nojentas aí acabaram nas últimas semanas, e isso não é de hoje, já houveram outros episódios semelhantes, atacando aí tanto Manuela Dávila quanto Sâmia Bonfim por suas posições políticas, por suas posturas políticas, por serem mulheres, por serem de esquerda, por terem posicionamento e independente de suas opiniões, por terem uma ideia que, em linhas gerais, discorda, cria desavenças com o pensamento reacionário, com o pensamento bolsonarista que não digo que impera, mas que tenta criar forças, que tenta sempre se fazer valer e não admite o contraditório, não admite o diferente, o não admite que se coloque contra a sabedoria do mito, né, que precisa defender a honra do mito, custe o que custar. E digo aqui mito, evidentemente, subtende-se a palavra que estou dizendo entre aspas. Bom, solidariedade dita aí, né? E claro, além da Manuela Dávila, como já citei, claro, a sua filha. E falando em filha, triste notícia aí dos filhos e filhas do Brasil, aumento no número de crianças e jovens em situação de rua, um problema corriqueiro. A gente sabe que não é uma questão de hoje, mas vários índices, vários dados, e inclusive matéria recente aí do portal Mídia Ninja, citando, infelizmente, o aumento no número de crianças de rua, em especial na cidade de São Paulo, em que eles calculam algo em torno de mais de 40 mil crianças e jovens
nessa situação degradante e vai saber, Brasil afora, como está esse problema. Admito que aqui, particularmente em São José dos Campos, faz tempo que eu não vejo crianças propriamente de rua. A gente vê crianças pobres, evidentemente, mas elas têm aí suas casas, elas até passam os seus dias na rua, mas elas não vivem literalmente na rua, porém tem um incrível aumento, e isso é fato, na quantidade, por exemplo, de adultos, sejam eles homens e mulheres, e de mulheres tenho visto também um grande crescimento da chamada população de rua, ou população em situação de rua. Então, essa é uma marca triste da atual crise econômica, da atual situação que o Brasil se encontra, e por mais críticas que a gente faça à gestão Bolsonaro, também não é apenas uma questão de entra governo e sai governo, pois já vinha piorando isso há determinado tempo, até chegarmos na situação que chegamos e tememos o que é que será do futuro se essa realidade assim permanecer. As pessoas, principalmente os bolsonaristas, falam muito, gostam de comparar muito o Brasil com os países aqui vizinhos, os seus hermanos, Argentina, entre outros aqui da América do Sul, que estão em situação igual ou pior de mazela social, desemprego, fome e desabastecimento. E o Brasil, relativamente falando, pode até se encontrar numa situação menos precária que muitos países daqui. O que não significa que ele está numa situação boa, que ele está numa situação aplaudível, que ele está numa situação favorável. Eu acho que só muda a perspectiva econômica e o poderio financeiro de região para região. Claro que tudo isso salva, assim como a gente sabe que o PIB brasileiro, a economia brasileira, apesar de tudo, era o que conseguia pelo menos manter o Brasil de pé, enquanto outros países, o menor sinal de crise, as coisas já iam, né, para as cucuias. E também estamos falando aí de países como Argentina e Venezuela, que não é de hoje que padecem aí de enormes problemas financeiros, crises e governos tanto de direita ou ditos de esquerda, embora eu questione muito esse termo, que não estão conseguindo também resolver a devida situação em suas regiões. Mas a questão é, falando de América Latina, falando de outras nacionalidades ou falando de Brasil, a situação está vexatória, a situação está muito complicada e a gente acaba não vendo aí de fato uma luz no fim do túnel e um projeto mais concreto de luta, propostas mais concretas de lutas contra o grande mal que na verdade causa tudo isso. Chamem aí da forma que vocês quiserem, mas em linhas gerais é o famoso capitalismo. E, claro, os governos que fazem o trabalho para justamente fomentar esse sistema, como já estamos aí muito bem acostumados. É justamente essa crítica ao capitalismo e à forma como os governos buscam favorecê-lo, direta ou indiretamente. Agora a gente pega, por exemplo, a proposta aí do PT em abraçar as ideias do Janones e do seu partido Avante, partido esse que nada tem de esquerda, male male uma ou outra pauta que a gente poderia apontar como progressista, mas que a rigor é um partido conservador, é um partido cuja
militância, cujos filiados, a rigor, são pessoas conservadoras e que nada vai agregar de fato na luta ou num projeto anticapitalista na agenda do PT, na agenda do ex-presidente Lula e seus asseclas. Resumindo, é apenas um apoio eleitoral, uma vantagem, né, se é que podemos chamar aí de vantagem, mas uma vantagem eleitoral, uma possibilidade de ter mais tempo de televisão e, evidentemente, trazer aí a base do Avante, seja lá o que é que ela em números representa, mas qualquer diferença de voto nessa atual conjuntura já é satisfatória para uma mera vitória eleitoral. A questão que fica é onde veremos aí de fato uma vitória mais concreta, uma vitória nas lutas, uma vitória na em tentar derrubar tudo aquilo que Bolsonaro, Temer vieram atacando e prejudicando com relação à situação trabalhista no país. Eu, particularmente, não vejo grande avanço, pelo menos num sentido mais concreto, na parceria com o André Janones. Pelo contrário, acho que isso talvez traga pouco efeito eleitoral na prática e que ainda o traga vai se resumir a isso. Não terá de fato algo mais concreto aí para uma possível agenda de contrarreformas e de contra-ataque às medidas mais liberais, às medidas mais prejudiciais à classe trabalhadora brasileira e, claro, os menos abastados de uma forma bem geral. Mas falávamos aí sobre a questão do Brasil, dos seus vizinhos e os menos abastados. Quem provavelmente não está nem um pouco menos abastado é um agropecuarista. Aliás, tem até vídeo circulando dele aí no WhatsApp, em diversas redes sociais, em que ele promete aumentar o salário dos peões, favorecer os peões caso o atual presidente Jair Messias Bolsonaro vença as eleições. Uma clara tática de compra de votos, uma clara tática aí, podemos dizer, uma espécie de oportunismo eleitoral e tentando, evidentemente, mesmo que não da forma como era no passado, mas uma forma bastante clara de desenvolver o famoso voto de cabresto, ou seja lá o termo que vocês queiram aí empregar. A grande questão é o absurdo que a gente vê nesse tipo de situação. Ao invés da pessoa tentar trabalhar a questão de uma forma mais politizada, ela simplesmente quer ir para boa e velha, que de boa não tem nada, compra de votos e tentar, claro, com isso aumentar os seus favorecimentos, aumentar toda a sua o seu enriquecimento através dos benefícios que o agronegócio tem tido no atual governo de Jair Bolsonaro. E aí, sem nenhuma vergonha, sem nenhum problema, o fazendeiro ou esse latifundiário vai lá pedir não, né? Praticamente obrigar a chamada peãozada a apoiar e votar no seu candidato, prometendo aí uma ou outra regalia, um ou outro benefício. Agora o que chama atenção é que esse foi um caso aí, né, destacado. Agora, quantos não estão fazendo isso nas diversas fazendas, nas diversas propriedades Brasil afora? Então, é outra coisa que a gente vem também denunciar aqui no nosso
notícias comentadas. E por falar em denúncia, nós fazemos um chamado também aqui do podcast Mesa de Debates por uma verdadeira transparência e democracia nas eleições. Nós estamos aqui querendo e até sugerindo que todos os veículos de imprensa, de mídia que estão aí chamando e organizando debates, principalmente os televisivos, os televisionados, que chamem todos os candidatos a presidente, principalmente os candidatos dos partidos minoritários de esquerda e que componham aí, evidentemente, as suas falas, que componham aí as suas lideranças e façam, evidentemente, suas falas, participem, entre aspas, de igual para igual. Afinal de contas, isso é parte de um processo realmente democrático, como queremos nessas eleições. Pedimos também aos próprios partidos de esquerda que encabecem essa luta, essa campanha e que não sejam egocêntricos ao ponto de quererem que apenas os seus candidatos, né, por mais que eles tenham de fato o direito, na nossa opinião, de serem convocados também para esses debates, mas que não apenas eles, mas que toda a esquerda seja convocada aí para os debates, que o PSTU não se preocupe apenas com a presença da Vera, que a UP não se preocupe apenas com a presença do Péricles, que o o PCdoB, o PCB não se preocupe apenas com a presença da Sofia Manzano, mas que todos os partidos de esquerda que estão lançando candidatos nesta eleição de 2022 abracem uma campanha para que todos esses políticos, todos esses candidatos estejam presentes aí em todos os debates, principalmente os debates televisionados em 2022. Eu acho que é extremamente necessário, porque o único candidato apontado como esquerda propriamente que nós teremos aí na televisão, que nós teremos nesses debates, será Male Male, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e sabemos que, infelizmente, existe uma grande força da imprensa em tentar jogar Lula como sendo o candidato da esquerda e praticamente o único candidato da esquerda, quando isso não é verdade. Quando temos outros três nomes aí se apresentando também como alternativas à esquerda, alternativas de luta e alguns, inclusive, aí como alternativas revolucionárias para tentar fugir da logística, né, da lógica da conciliação de classes, que, embora é, apontado como esquerda, não é exatamente o que o PT e sua atual política não tem agido propriamente como nós entendemos que um partido de esquerda deveria estar se portando, ainda mais nesse momento de ameaça fascistoide de uma possível reeleição bolsonarista no Brasil. Por isso conclamamos aí mais espaço e mais democracia nas eleições, além, é claro, da devida presença de todos os candidatos, e em especial todos os candidatos da linha da esquerda aí nos debates, principalmente debates televisivos. PSTU, UP, PCB, o pessoal está apoiando o PT, né, como sabemos, mas enfim, todos os candidatos devidamente e pré-candidatos que deram aí o seu nome sejam devidamente convidados, confrontados e que a gente tenha debates formalmente democráticos.
Acho que era isso que eu tinha que trazer para hoje, aqui para o nosso Notícias Comentadas. Hoje não estou com caneta, estou com uma régua aqui. Alguns disseram que era para medir as palavras, né? Piadinhas à parte, mas é isso. Um abraço em todos vocês, muito obrigado e tchau.